baby. Not a lot like a baby named Johnny. A única coisa mais retorcida do que seu corpo é a sua mente. Um rosto diabólico no céu da criatura que rouba a alma de bebês e uma imagem que parece ser de um cemitério. Tudo isso já deixava claro que a releitura de uma história clássica contida naquela fita da sessão de terror não era um simples conto de fadas, mas sim uma jornada bastante sinistra. No vídeo de hoje, bora revisitar o Distorcido no Inferno, terror lançado nos anos 90 pela América Video em VHS. Lembra desse pequeno clássico das locadoras? Aperta o play e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short de locadora para descobrir que trailer de terror e suspense vinha em alguma fita VHS aí de terror. Bora então rebobinar até metade da década de 90 para falar do filme de hoje? For 1,000 years, the story has been told of the child of hell who feeds on human souls. Now, the terror is real. Não é de hoje que contos de fada e histórias infantis ganham versões assustadoras no cinema e na TV, não é? Hoje vamos falar de Distorcido no Inferno, longa que transformou uma história clássica, que já era bastante assustadora por si só, em um violento slasher dos anos 90, que chegou nas prateleiras das locadoras com classificação indicativa de 18 anos. A capa desse filme, pra mim, tá entre algumas das mais marcantes dessa época das locadoras, e junto com A Noite dos Demônios 2 e A Hora do Pesadelo 6 e 7, foram meio que as responsáveis por eu ter medo do logo da América Video quando era criança, por associar automaticamente ele a filmes de terror. Filmes que eu nem tinha assistido nessa época, mas que já adentravam a minha imaginação quando eu ia na locadora com os meus pais. Bom, Distorcido no Inferno, de 1995, foi a aposta seguinte do cineasta Mark Jones, que 2 anos antes tinha lançado o terror O Duende, de 93, longa que brincava com a clássica história do duende e o pote de ouro no fim do arco-íris. No caso, um duende impiedoso e brincalhão que matavam todos que tomavam seu ouro. Tem um vídeo bem completo aqui no canal sobre esse terror de locadora e já fica aqui como dica e complemento do vídeo de hoje. E o Duende fez aí um certo sucesso com um orçamento baixo. E o diretor Mark Jones, que não retornou para as continuações, queria na verdade replicar o sucesso do seu longa de 93, dando vida a mais uma franquia com outro personagem clássico virando um monstro do terror. Rumpelstiltskin. This ain't no fairy tale. Mark Jones usou como base o conto clássico Rumpelstiltskin, dos irmãos Grimm, que naquela altura dos anos 90 já tinha inúmeras adaptações, como a de 87 com a atriz Amy Irving, um musical de fantasia, e também a adaptação do Teatro de Contos de Fadas com a Shelley Duvall, série de 82 que muita gente deve lembrar das exibições na TV Cultura durante os anos 90, fez muito parte da minha infância. Esse aqui me marcou muito e foi provavelmente o meu primeiro contato com a história do Rumpelstiltskin. Para dar uma situada, vou relembrar a história do conto, levando como base o episódio do Conto de Fadas, que, se você quiser assistir, vou deixar o link na descrição e vale muito a pena revisitar, ou conhecer caso você nunca tenha assistido. E é legal relembrar a história original porque, em Distorcido no Inferno, o Mark Jones vai inverter algumas das coisas estabelecidas no conto original, criando aí alguns novos significados na trama. No Teatro de Conto de Fadas, Rumpelstiltskin é o segundo episódio da primeira temporada, e foi exibido originalmente em 16 de outubro de 1982, adaptando com detalhes o conto original. Tudo começa com uma
moleiro que conta ao seu rei que sua filha é capaz de transformar palha em ouro. O rei, que anda se sentindo sozinho, fica encantado e quer casar com a moça, mas antes ela precisa provar que consegue realmente fazer o tal feito prometido pelo pai. Desesperada com o risco de perder a vida por conta da mentira que o pai contou, a moça acaba recorrendo à ajuda de uma pequena criatura que surge após ouvir o choro dela. A princípio, a pequena criatura aceita alguns itens da jovem em troca dos favores, mas ao descobrir que se passar pelas provas propostas pelo rei, a jovem vai se tornar rainha, a criatura decide pedir em troca dos favores o primeiro bebê do casal. A jovem, desesperada por sua vida e sem acreditar que de fato se tornaria rainha, aceita a macabra proposta. Anos depois, já casada e com o filho, ela recebe novamente a visita da criatura que veio buscar seu prêmio, já que ali, anos atrás, ela ajudou a jovem a transformar a palha em ouro. Só que, claro, ela não quer entregar o bebê dela. E, para quebrar esse pacto, ela vai precisar descobrir o nome da criatura. E aqui a gente tem um elemento que também é bastante trabalhado em filmes de terror, a questão da identidade, de você conseguir destruir um monstro quando você descobre o nome dele, quase simbolizando um certo poder em relação a essa criatura. Bom, e aí por fim a moça acaba descobrindo o nome da criatura com a ajuda de seus antigos amigos, os animais da floresta, e derrota o Rumpelstiltskin para viver feliz para sempre lá no reino. Rumpelstiltskin. Vamos combinar que a história por si só já era um filme de terror pronto, Com um rei que força uma jovem a fazer algo que ela não sabe, que ela não quer, e se ela não conseguir, em vez de casar com ela, ele vai cortar a cabeça dela, e também a presença aí de uma criatura sinistra que rouba bebês em troca de favores. É um episódio bem interessante que vale a pena revisitar. Curioso que a protagonista, no caso a filha do moleiro, foi interpretada pela Shelley Duvall, que também apresentava a série. E, em Distorcido no Inferno, a protagonista do filme, criada pelo Mark Jones, se chama Shelley. Será que foi uma homenagem do diretor? Eu gosto de pensar que sim. Para Distorcido no Inferno, Mark Jones tentou atualizar o conto colocando a criatura renascendo nos anos 90, mais ou menos como fez com um duende, em que ambos ficam muito tempo aprisionados até serem despertados para instaurar o terror por onde passam. No caso, o duende fica preso ali dentro de uma caixa com o trevo de 4 folhas em cima, e aí ele não consegue sair dali. E no caso do Rumpelstiltskin, ele é transformado numa estátua. A história de Distorcido no Inferno começa bem lá no passado, mais ou menos por volta de 1400 na Europa, onde a gente vê o Rumpelstiltskin fugindo com um bebê de uma mãe que lhe fez uma promessa em um momento de desespero. Ele acaba sendo pego por uma bruxa que o transforma em uma pequena estátua distorcida e joga no fundo do oceano. Temos um salto no tempo e somos apresentados a Shelley Stewart, uma mulher que está grávida, prestes aí a ter seu primeiro filho. Antes do bebê nascer, ela passa por um evento traumático de ouvir pelo telefone seu marido policial quase morrer em uma troca de tiros na rua. O marido não resiste após ser levado para o hospital e a Shelley se vê sozinha agora para criar o seu filho. Mesmo após o nascimento do bebê, a Shelley ainda não retomou completamente sua vida, e o luto ainda consome todos os seus dias. Sua melhor amiga, preocupada com a situação, a convida para sair certo dia e leva ela em uma loja bem estranha de itens antigos e sinistros. Um lugar meio estranho para levar alguém que está deprimido com a vida, Mas tudo bem. Lá, a Shelley encontra a estátua do Rumpelstiltskin e automaticamente se sente atraída pela imagem. Mesmo alertada pela dona da loja para deixar aquele item de lado, a Shelley decide comprar e levar aquele trambolho macabro para casa e coloca na estante ao lado da foto de seu falecido marido. Bom, cada um com as suas escolhas, E aí, em uma cena que até parece conto de fadas, a forma como ela é contada, a iluminação muda ali também, o desejo da Shelley trazer seu marido de volta, somado a uma lágrima que cai em cima da estátua, traz de volta à vida a criatura distorcida que estava aprisionada por tanto tempo. Não demora muito para Shelley receber a visita de seu falecido marido, que surge vivo novamente e tem com ele uma noite de amor aparentemente perfeita. Não vai ser uma noite tão perfeita quando a Shelley descobrir quem é que estava fingindo ser o marido dela, O sonho acaba quando a Shelley vê seu marido se transformar em uma criatura pequena e horrenda, que agora quer o bebê da Shelley em troca de ter concedido aí um desejo. Creepy face, huh? Put it back, my dear. It's magical. Russ? Why don't you come on in?
better join me, sweet meat. The legend is alive. Com isso, fica estabelecida a jornada principal do filme. A Shelley terá que escapar da criatura e descobrir um jeito de quebrar esse pacto antes que a alma de seu bebê seja devorada. Ela vai ter a ajuda de sua amiga Hilde, interpretada pela atriz Alice Beasley, de Natal Sangrento 4, e de um apresentador de TV que surge como alívio cômico e vai protagonizar sequências divertidas e inusitadas com o vilão do filme. O Mark Jones reutiliza a mistura de terror, violência e muito humor que deu certo em O Duende, colocando o Rumpelstiltskin como uma figura cheia de sarcasmo, falas ácidas e risadas diabólicas. Algo bem próximo ali, mais ou menos como o Fred Krueger foi ficando nas continuações de A Hora do Pesadelo. E além dessa personalidade forte e divertida do vilão, que é um dos destaques do longa, o Rumpelstiltskin ainda conta com um nome de peso para dar vida à maquiagem do personagem, o Kevin Yeager, que já tinha no currículo produções como Brinquedo Assassino, alguns longas da franquia A Hora do Pesadelo e o clássico Hidden, O Escondido. O resultado final fica uma mistura de monstro de terror B intencionalmente engraçado com um toque nojento e um olhar diabólico. Seu visual até ganha momentos sinistros na tela quando surge nas sombras, observando de uma janela, ou mesmo escondido em um guarda-roupa. Mas, no geral, suas aparições são sempre recheadas de humor ácido, assumindo a mistura de terror e comédia que faz parte da proposta do diretor. Aquela cena que ele surge dirigindo uma moto usando óculos escuro, que até tem uma foto na contracapa do VHS, já nasceu clássica. Here I come, little Johnny. Uncle Rumpel's on his way. Como eu tinha comentado, o Mark Jones usa elementos do clássico da obra original, mas inverte algumas coisas. Temos a criatura que rouba bebês, aqui com um objetivo bem específico de conseguir uma alma, já que ele mesmo não tem uma, e apesar da história começar em alguns séculos atrás, a história se concentra em sua maior parte no momento atual que o filme foi lançado, os anos 90, inserindo o Rumpelstiltskin em um cenário que ele nunca teve contato antes, com coisas, por exemplo, como tendo acesso a carros, o caminhão, né? Tem diversas sequências muito divertidas no filme que brincam com isso, do Rumpelstiltskin ter contato com coisas que ele não tinha naquela época do começo do filme. E uma coisa que o Jones mudou do conto original para estabelecer uma fraqueza da criatura foi o papel da palha na história. Antes, ele precisava ajudar a filha do moleiro a transformar a palha em ouro, e aqui, no filme de 95, a palha é como se fosse a kryptonita do Rumpelstiltskin, algo que o repele e acaba sendo utilizado para derrotar o personagem. No geral, ainda que o filme não seja tão perturbador quanto a capa do VHS sugere, Distorcido no Inferno entrega uma mistura de terror e comédia que funciona por conta da personalidade do vilão e das mais inusitadas situações que o Mark Jones o coloca durante toda a história, entregando aí perseguições na estrada com Rumpelstiltskin se divertindo enquanto conduz um caminhão, mortes surpresas de personagens que a gente considerava importante, mas que acabam acontecendo ainda no início do filme, e, já aproveitando o gancho das mortes, as cenas violentas alternam aí entre o grotesco e o cômico, sempre servindo bons momentos. Esse foi um projeto muito importante para o Mark Jones e que ele tem vontade até hoje de fazer uma continuação, mas que infelizmente ainda não saiu do papel, já que seu longa de 95 não obteve o mesmo sucesso que o Duende. Com um orçamento estimado em 3 milhões de dólares, o longa teve uma vida curta no cinema, tendo sido lançado em 24 de novembro de 95 nos Estados Unidos em poucas salas e obtido por volta de 300 mil dólares na bilheteria doméstica. O que foi uma pena, porque assim como o Duende, acho que Distorcido no Inferno poderia ter ganhado histórias divertidas em suas continuações, ainda mais se tivéssemos o retorno do ator Max Grodenchik dando vida novamente ao Rumpelstiltskin, assim como fez no longa de 95. Por enquanto, a criatura segue aprisionada na estátua, aguardando uma nova oportunidade de renascer. Curioso que no ano que Distorcido no Inferno foi lançado nos cinemas, a franquia O Duende já chegava ao seu 3º capítulo com um personagem atacando em Las Vegas, mas dessa vez direto nas prateleiras das locadoras, assim como aconteceu com todas as continuações que vieram depois. Ainda no tema Rumpelstiltskin, agora em 2025 foi lançada uma nova adaptação do conto original voltada para o terror e vinda do Reino Unido. Olha só um trecho do trailer. What do you want from me, creature? A human child. My firstborn child shall be yours.
Esse eu ainda não assisti, mas tô curioso pra ver porque, apesar de seguir o conto, pelo trailer parece que vão ter ali alguns elementos novos. Mas é aquilo, né? Pra mim, Rumpelstiltskin sempre vai ser o filme de 95 e o episódio do Teatro de Conto de Fadas com a Shelley Duvall, que foram as obras que me marcaram. A memória afetiva sempre fala mais alto. The legend lives. Prepare to die, Rumpelstiltskin. This ain't no fairy tale. Rated R. Now playing at select theaters. Mas e aí, já tinha assistido Distorcido no Inferno? Lembra da capa dele perdida ali na sessão de terror da locadora do seu bairro? Me conta nos comentários. E se você ama descobrir ou relembrar filmes perdidos dessa época, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tem bastante conteúdo legal aqui para você maratonar, desde títulos que te enganaram na época das locadoras, capas marcantes, sequências esquecidas, filmes mutilados, finais alternativos e por aí vai. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like e um hype para que esse conteúdo seja mais distribuído aqui no YouTube e a gente se vê na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!